Oi galera, meu nome é Carla Naí e hoje a gente vai falar sobre o início do nosso ciclo pessoal, que começa com o fim da menstruação e vai até um pouco antes da ovulação. E para quem está seguindo a lua, é a lua crescente. No início da fase folicular, bem no começo da menstruação, os baixos níveis de estrogênio vão estimulando o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio ele é liberado pela hipófise sob controle do hipotálamo. Ele vai estimulando o crescimento de diversos folículos primários. E dentro das células foliculares, o FSH estimula a produção de estrogênio. E aí, por volta do 8º, 10º dia do ciclo, quando a gente já está entrando nessa fase do arquétipo da donzela, é como se o estrogênio dissesse ao cérebro que escolhesse apenas um folículo para ele se tornar dominante e se desenvolver. O que é bastante interessante de relacionar com a capacidade de escolha analítica e lógica que a gente tem nesse período. No cérebro, o estrogênio ajuda na manutenção da temperatura corporal, ele protege contra a perda de memória e ele estimula a libido e o humor, porque ele impulsiona a produção de serotonina e dopamina. A serotonina está relacionada, está associada a sentimentos de bem-estar e felicidade. Já a dopamina está associada a sentimentos de prazer e motivação. Tanto os níveis altos ou baixos de estrogênio podem alterar a produção de serotonina. E alterações nos níveis de serotonina podem provocar alterações de sono e humor. Já baixos níveis de estrogênio podem alterar os níveis de dopamina, diminuindo a nossa motivação e nos tornando mais suscetíveis a vícios, por exemplo. Mas muito importante também perceber que, assim como a gente, os níveis de estradiol, eles variam não só durante o ciclo, mas ao longo do dia. De um dia eles variam. Os menores níveis de estradiol ocorrem geralmente ao redor do 3º dia do ciclo, na fase reflexiva, na fase menstrual. E os maiores valores de estradiol ocorrem geralmente 4 dias antes da ovulação, durante a fase da donzela e depois de novo no meio da fase lútea, geralmente na fase criativa, na TPM. Nessa fase, a nossa criatividade ela é orientada mentalmente. Não é mais sobre como ter as ideias, é como aplicar essas ideias. Apesar do início do ciclo menstrual a gente contar no 1º dia de sangramento vivo, o início do ciclo pessoal ele tem início mesmo nessa transição da fase da donzela, da fase da bruxa para a donzela. É um recomeço cheio de energia, de força, de confiança. Você sai de um período de hibernação e de descanso revitalizada. Essa energia depende do quanto você doou esse tempo para si mesma, para descansar, para se restaurar, para se restabelecer. Você chega pronta, cheia de disposição e energia para finalizar aquilo que ficou por fazer, para começar novos projetos, para seguir seu coração. É o momento em que você tem a capacidade de transformar aquelas inspirações e compreensões mais profundas que você teve durante a fase criativa e reflexiva, a fase da TPM e a fase da menstruação, em ações concretas. É como se você tivesse escolhido as sementes e agora, na primavera, começasse a brotar. É um momento em que a gente responde com mais agilidade, então é perfeito para deixar para trás todo o estresse e a culpa da procrastinação, daquelas coisas que a gente não consegue fazer. Além da energia física, a gente tem também bastante energia mental, a gente tem clareza mental, a gente está com o intelecto afiado. E por isso é um bom momento para você observar ao seu redor exemplos de sucesso que você gostaria de seguir. Porque às vezes a gente não consegue visualizar algo que a gente quer porque simplesmente a gente não sabe que existe, a gente não teve esse exemplo em casa. É um momento bom também para fazer coisas que você sempre quis fazer e nunca teve coragem de começar. Muito provavelmente o foco estão nos objetivos e nas realizações. O centro é você mesmo, seus sonhos, as suas necessidades e os seus desejos. Ao mesmo tempo que você consegue enxergar a vida com mais distanciamento e perceber ela sob uma perspectiva mais correta, você também tem uma visão dos detalhes,
Por isso, você pode observar a sua vida e verificar se o que realmente você está fazendo está alinhado com a sua verdade. O que você está disposta a fazer para alcançar os seus objetivos e necessidades de acordo com o que passou nas fases anteriores do seu ciclo. Então esse é o momento de planejar sua atividade física, de planejar suas refeições da semana, planejar novos cursos, novas aulas. Se você já tem um treino, talvez esse seja o momento de aumentar a carga, de aumentar o estímulo. Planeje o seu mês inteiro, define um objetivo, define um plano de ação, as tarefas e as datas para realizar essas tarefas. Se você puder, escolhe uma atividade bem complexa, para você se surpreender com a sua capacidade de aprendizado que está mais ágil, está mais rápida. Se você está começando a observar o seu ciclo agora, aproveita esse momento para criar uma lista de tarefas que você quer fazer durante esse mês. Agora, se você já observa o seu ciclo, esse é o momento de fazer aquelas coisas que você deixou de fazer, que você deixou por fazer. Aproveita também para entrar em contato com a sua noção de individualidade, do seu contorno, do seu espaço sagrado, do seu ritmo sagrado. Entre em contato com a sua noção de independência e alto valor. Quando a gente perde essa noção de individualidade, seja porque a gente não cuidou do nosso próprio espaço sagrado, ou porque ele foi invadido, ou porque a gente deu atenção demais à opinião dos outros, ou a gente foi muito crítica com a gente mesma, a gente perde o nosso campo de operação pessoal, que é justamente o marco da nossa capacidade de influenciar os outros e ser influenciada por eles. A gente perde o lugar dentro do qual a nossa energia e motivação para agir e nossa capacidade de influenciar o outro tem algum efeito. É quando a gente realiza aquilo que a gente se propõe a realizar que a gente se valoriza. É a satisfação de um trabalho bem feito, daquilo que você se propôs a realizar. Por isso, esse é o tempo perfeito para o seu autoempoderamento, para recuperar sua autoestima e o seu valor. Diferente da fase criativa, que é a fase da TPM, em que a gente precisa falar coisas, a gente precisa criar evidências para acreditar na gente, essa é uma fase em que a gente simplesmente acredita, que a gente confia e que a gente é. Que melhor momento, então, uma vez que você acredita no que você está falando, do que aproveitar esse momento para fazer afirmações positivas? De se perguntar como mais pode melhorar na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Como você pode atingir os seus objetivos com o mínimo esforço e a máxima eficiência. Visualiza você alcançando seu objetivo. Como você se sente? O que seria diferente da sua vida atual? Quem faz parte dessa vida com você? Com quem você se encontra? Para onde você vai? Como você se sente na hora que você deita na cama e vai dormir? Se pergunta também o que é que você gosta de fazer, o que é que te traz preenchimento. Reconheça aquilo que você é boa, as suas habilidades. Firma essas emoções positivas, essas sensações positivas dentro do seu corpo. Aproveita esse momento de maior assertividade, que você sabe o que você gosta, que você sabe o que você quer, que você tem clareza de quem você é. Mas se lembra que esse é um momento ainda de planejar, de analisar, de fazer pesquisa. E que se você for ter uma conversa cara a cara com alguém, esse momento é melhor ser deixado para depois, para a próxima fase. Aumenta mais ainda a sua motivação, pensando em como os seus objetivos podem beneficiar os outros. Então, ao passar da fase da donzela, de uma fase dinâmica para a fase expressiva da ovulação, os nossos hormônios vão mudando e assim vai se esvaindo a nossa capacidade analítica, a nossa capacidade de olhar para a gente. E a gente começa a se voltar de novo para o outro. A gente começa a perceber novamente a importância dos outros e a importância da conexão. A gente começa a se tornar mais empática, mais compreensiva, mais tolerante. E já que você está nessa fase de transição, da fase dinâmica para a fase expressiva, por que não fazer uma lista das pessoas com que você deseja se reconectar? Quem você acha que está precisando de mais atenção? Quem você acha que está precisando de mais carinho? Ou então, quais projetos estão estagnados? Quais são os projetos que precisam daquele empurrãozinho, precisam de uma energia? Resumindo, essa pode ser a fase mais produtiva, mais recompensante, mais empoderante do ciclo todo. É uma oportunidade de vivenciar uma energia mais masculina que se encaixa perfeitamente no mundo moderno e na sociedade patriarcal.
Mas querer permanecer nessa fase não permite a manutenção e a renovação da energia a longo prazo. Essa energia é tão mais alta quanto mais você se permite o tempo de relaxamento das emoções, da mente, do corpo que ele precisa na fase menstrual. Essa fase ela pode ser uma fase de conflito, de frustração, se você sentir que as pessoas ao seu redor não estão te acompanhando. Por isso é importante lembrar que essa é uma fase para você e que a fase de comunicação das ideias mirabolantes que você teve agora são melhores para serem expressas na próxima fase. E outros conflitos internos também podem acontecer nessa fase, caso você não tenha dado esse tempo e o espaço suficiente para o seu subconsciente trabalhar durante a fase da TPM da menstruação, durante a fase criativa e a fase reflexiva. Se isso acontecer, você pode dar um tempo para que essas emoções elas sejam olhadas e validadas dentro da própria fase dinâmica, dentro da fase da donzela. Você precisa criar esse espaço de descanso que você não deu nessa outra fase que é mais dinâmica. É isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam reunindo informações para conseguir fazer um planejamento dos seus ciclos e cada vez mais lidar melhor com as suas energias. A gente vai continuar falando sobre o ciclo menstrual, sobre as nossas fases, sobre as nossas habilidades e talentos que ficam aumentados em cada fase. E vamos falar também mais pra frente sobre alimentação, como modular essas fases, como uma coisa pode influenciar com a outra e a vida pode ficar melhor. Se você gostou, curte o canal, continua seguindo a gente, que vai ter mais vídeos pela frente. Ficou médio, mas deu o que deu pra fazer.